Pois bem, amados, eu vos convido a estarmos lendo na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, no verso 4, que diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Yeshua HaMashiach. Aqui, é claro, está Jesus Cristo, né? Então, nós temos aqui a palavra de Deus, eu vou deixar marcadinho aqui, nos anunciando que nós somos pedras vivas, com as quais Deus está edificando a casa, sua casa, na qual Ele está habitando e pretende habitar eternamente, nela e com ela. Muito bem, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, porque é muito importante nós olharmos, irmãos, a simetria nas Escrituras, sabe? O apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, ele fala, vocês não podem ser como o Israel do deserto, que embora caminhasse bebendo da água da vida, porque bebiam da rocha, e a rocha os seguia. Paulo diz que a rocha seguia Israel. Em todo lugar de crise, aonde não havia recursos hídricos para suprir as necessidades do povo, para matar a sede, para a higiene, tinha sempre uma rocha que provia água. E Jesus é aquele que nos dá a água da vida. É Ele que nos dá a água da vida. Pedro acaba de nos dizer que nós somos pedras vivas, que somos filhos da pedra principal, a pedra de esquina, que foi reprovada pelos doutores, foi reprovada pelos grandes, pelos príncipes, mas por Deus eleita. Em Levítico capítulo 14, eu quero fazer aqui uma comparação, uma simetria, né? Levítico capítulo 14, nós vamos estar lendo aqui esse texto, talvez eu leia um pouquinho extensamente, mas vai ser bom, do verso 33 ao verso 44. A lei acerca da lepra numa casa. Porque, irmãos, tem muita gente leprosa posando de saudável, de são, e falando palavras bonitas, se colocando como doutor, como nós lemos na profecia, e levando muitos ao caminho da perdição. Olha o que Deus ensina através de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa na terra de vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao sétimo dia, o sacerdote voltará e examinará, se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade em um lugar imundo, e fará raspar o reboco, da casa por dentro, ao redor, e pó que houver
que houverem raspado, o reboco que houverem raspado, lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa de novo e rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga da casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Então, a ordem aqui é: a pedra leprosa tira e lança em local imundo, em ambiente próprio para ela. A palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas, sacerdócio santo. Vós também, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Então, cuidado com pedras leprosas te falando coisas e desvirtuando a santa palavra de Deus no seu coração. Toma cuidado com isso. De repente, nos últimos 200, 300 anos, descobriu-se que por 1800 anos, os crentes estiveram sendo enganados com uma falsa Bíblia, com uma Bíblia cheia de mitos, cheia de historinhas, como dizem alguns teólogos alemães, para causar impressionismo, para mover o emocional. Ora, nós lemos sobre coerência, e a coesão textual se refere à articulação entre os componentes de um texto. Nós mostramos isso. Se o verso 3b é mentira e o versículo 4 é mentira, cadê a coerência com o versículo 7? Onde está a coerência? Ela pode ser referencial, retomada de algum item do texto, ou sequencial, relação semântica entre enunciados. Os mecanismos coesivos estão restritos à estrutura do texto. Já a coerência textual considera não só tais mecanismos, mas também o contexto. E é aqui que nós vamos entrar. Pois bem, o motivo de toda essa minha preleção, me permitam chamar assim, sem querer me arvorar como alguém importante, longe de mim, até porque fatos mostram que eu estaria apenas tentando me gabar de ser o que não sou. E eu não faço esse tipo de coisa. Aqui em João 5, muitas Bíblias, a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, por enquanto se contém em colchetes, mas daqui a pouco ela vai estar seguindo como a Bíblia da Vozes. Vai estar tirando e dizendo que isso aí não consta nos melhores manuscritos. Eles sabem quais são os melhores manuscritos. Mas será que o que importa, o que vale, é nós olharmos só os manuscritos, a sua qualidade estética, a narrativa de um pedaço de pele ou de um papel antigo, isoladamente? Será que as escrituras não precisam ser consultadas no seu contexto mais amplo? No contexto imediato em que o tal manuscrito ou os tais manuscritos se refere, mas também estendendo-se ao contexto mais amplo? Será que isso não é importante? Em um vídeo aqui eu falei sobre a questão de doutrinas, de formação, o que se convencionou nesses 2000 anos, pelo lado sã da doutrina de Yeshua. Convencionou-se que não se estabelece uma doutrina em um só versículo. E usei o exemplo do tal do óleo ungido, seja lá isso o que for. Por causa de uma única passagem em Tiago, o pentecostalismo agarrou e anda todo mundo por aí com garrafa de azeite, de óleo lisa, de óleo soia, e chamando isso aí de óleo ungido.
porque a palavra de Deus manda, a palavra de Deus ali está falando. Mas você precisa saber ler as Escrituras. E não apenas soletrar sílabas num versículo isolado, irmão. Me perdoe a franqueza, mas isso precisa ser dito. Pois bem, lá em João 9, nós temos um evento interessante. Em João 9, Jesus e os discípulos, Yeshua e seus discípulos, encontram um cego de nascença. E surge aquela pergunta, vocês conhecem o texto. Eu não vou me deter na narrativa em si, mas apenas em alguns fatos. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras de Deus, as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos daquele que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado a mendigar? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. E perguntaram para ele, como você ficou curado? Ele respondeu e disse, o homem chamado Yeshua fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vi. Vocês já observaram que não tem nenhuma crítica sobre essa passagem? Sobre essa passagem não existe nenhum manuscrito antigo, nem muito antigo, nem menos antigo. Todo mundo aceita passivamente. Tem outra, vamos para outra. Outra passagem. Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Se eu não me engano, texto da minha penúltima pregação, no capítulo 8, do verso 22, Jesus vai entrando em Betsaida, ele vai levar o seu ministério a Betsaida e a Tiro, e a Betsaida e a... me fugiu da cabeça agora a outra cidade. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E Jesus mandou o cego, agora ex-cego, vai para casa, não entra nessa aldeia, nem testemunha na aldeia. Ora, irmãos, eu queria entender com os grandes eruditos, com os grandes doutores, com os grandes doutos em hebraico, em grego e em latim, por que não é possível se aceitar a possibilidade de que um fenômeno sobrenatural acontecia em um tanque, em que a água, invisivelmente, alguma coisa ou alguém movimentava a água e a pessoa que entrasse ali, de pronto, ficava curado. E por que ninguém implica com Jesus usando a sua saliva para fazer lama, bota no cego de nascença e faz surgir os órgãos da visão em um homem que nasceu desprovido dos órgãos da visão? Porque nós sabemos que nem quem nasce cego
via de regra, nasce desprovido. Não há, o globo ocular não tem formação, o nervo óptico não tem vida. Mesmo as mais modernas tecnologias, e olha que nós estamos falando da primeira metade do século XXI, não consegue fazer um cego de nascença ver. Não consegue. O que me leva a respaldar a minha suposição, é uma suposição, de que aquele homem não tinha os órgãos visuais, não tinha olhos, ele não tinha nervo óptico. Jesus criou tudo ali através de um pouco de saliva, fazendo lama e batendo nos olhos dele e dizendo: vai ao tanque de Siloé e te lava. Aqui em Marcos nós temos Jesus pegando um homem que foi trazido até ele, um cego, e tira esse homem da aldeia, tira ele daquele lugar. Ora, a pergunta que eu faço é: por que Jesus não fez como ele fez em Mateus 9:27? Em Mateus 9:27, nós temos a passagem, Mateus 9:27, e partindo dali Jesus, seguiram-no 2 cegos clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: vocês creem que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus os ameaçou, dizendo: olha, não testemunhem, não digam a ninguém. Mas tendo eles saído, divulgaram a fama por toda a terra. Sabe, irmãos, para o homem de coração mau, para o homem de coração em trevas, ele sempre vai achar um pretexto para tentar deformar a revelação de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Quem vos fala é um estudioso, é um pesquisador. Eu pesquiso, eu examino, eu comparo. Eu fiz aqui críticas dos irmãos, tem os vídeos aí para assistir. Eu falando de traduções e de versões e dos problemas que existem em certas passagens, o que não invalida as escrituras ou a escritura, se quisermos tratá-la no singular, pois a Bíblia, ela é monolítica, ela é um bloco só, ela é perfeita, irmãos. Por isso que fracassam todas as tentativas de Satanás, usando os seus mensageiros, os seus anjos, como Westcott e outros mais. Tem a linha alemã, gente, é terrível. Eu, durante um tempo que estudei em seminário, eu tinha um professor que todo mundo detestava aquele homem. Ele não queria conversa sobre querubim, sobre anjo, sobre travessia de Mar Vermelho. Isso é um monte de besteira, de bobagem. Não existe querubim, não existe anjo. Está fazendo o que numa sala de seminário? Instrumento de Satanás para desvirtuar pessoas despreparadas que porventura estejam ali e aumentar, fomentando esse tipo de espírito no coração das pessoas. Qual foi o meu grande problema na UFRJ? Lidando com professores judeus, claro, aí, inimigos de Yeshua, inimigos do Evangelho. Eu não vou dizer nem inimigos do cristianismo, que dependendo do conceito de cristianismo, eu também sou inimigo dele. Eu peguei algumas vezes jovens, meninos e meninas de 20, 22 anos, chegando, e judeus, judias, uma pessoa em questão que, sendo judia,
Na época do Pessa, aquela celebração toda, separava a sala, a aula era sobre o Pessa, aí os objetos, os utensílios que tinham que se colocar, tirar o fermento antes, aquela coisa toda, batia a cabeça no candomblé. Mas o Novo Testamento? Não, isso está cheio de mentira, isso aí não tem veracidade. Se ele fosse o Mashiach, teria se cumprido o que está profetizado no Taná, e Israel seria a nação gloriosa e ele estaria reinando eternamente assentado no templo. Estúpidos que querem ler as Escrituras, o Antigo Testamento, a revelação de Deus, com os olhos carnais. Jesus fala sobre esse tipo de gente em Mateus 15. Este povo se aproxima de mim com os seus lábios. Não é isso? Não é Mateus 15? Mateus 15? Ou é 12? Mas em vão este povo se aproxima de mim, é questão. A questão da tradição. A questão da tradição. Este povo, Jesus disse, Mateus 15, 7, né? Os fariseus e a tradição. O Senhor disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É esse tipo de gente que está aí no YouTube postando vídeo, dizendo que a transfiguração foi uma visão, que Elias não pode ter vindo, Moisés não pode ter vindo, que isso seria reencarnação, e a Bíblia condena a reencarnação, senão Jesus teria invocado o espírito de morto. Me perdoa, mas é um imbecil. Tem muita teologia, tem muita letra, mas do espírito mesmo é oco. É oco. Analisem o texto fala por si mesmo. O texto não precisa de interpretação, ele fala por si mesmo, e o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim, ele corrobora o que diz a palavra, porque Jesus prometeu e a promessa dele se cumpre, eu enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar tudo o que eu vos disse, e vos ensinará todas as coisas. Então como pode? Por que Yeshua simplesmente não fez o que ele fez lá nos 2 cegos de Mateus 9? Mas nenhum, ele cospe e faz lodo no chão, passa nos olhos e fala com o homem, vai e lava-te no tanque de Siloé. Em outra ocasião, levam um cego a ele tira o homem de uma aldeia, ele tira o homem de um ambiente espiritual, e esse homem, então, ele cospe a sua saliva, ele coloca um pouco da sua saliva nos olhos desse homem, impõe as suas mãos sobre os olhos dele, e aquele homem começa vendo os homens como árvores que andam, e ele de novo impõe as mãos e fala, olha para cima. E o homem foi restaurado, e ele falou, não entra mais nessa aldeia, vai para casa, não dá testemunho nessa aldeia. Ouçam, meus irmãos, nós precisamos atentar para a seriedade do que a palavra de Deus nos ensina e da revelação que o Espírito de Deus nos dá, e temos que tomar cuidado com os lobos vestidos de ovelhas. Os doutores de que Paulo falou a Timóteo, e que aqueles que são vazios, aqueles que
fazem parte do grupo que Jesus já profetizou sobre eles, que naquele dia vão gritar: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, curamos muitos enfermos. E ele vai responder: não vos conheço, não sei quem são vocês, não faço ideia de quem são vocês, apartai-vos de mim para as trevas exteriores. Esse tipo de gente fica aplaudindo esses teólogos que trabalham não para o reino, mas trabalham pelo que o lucro que a mensagem da palavra de Deus lhe proporciona. Fica aqui a minha palavra de advertência. A Bíblia, a tradução em português, não é perfeita. Mas de maneira nenhuma nós temos o direito de anular, de tirar qualquer coisa, principal da palavra de Deus, principalmente quando, ao mexer no texto, nós causamos um estrago, nós deformamos o tecido do texto, o tecido da narrativa. Como é que você vai dizer que isso, o versículo 3b e o 4 não corresponde à realidade? Não corresponde à revelação de Deus? Mas com que autoridade? No mínimo, a pessoa tem que no texto mostrar aqui, irmãos, aqui embaixo está dizendo uma coisa que contradiz aquilo lá. Na verdade, não havia anjo nenhum, tá? Porque aqui no verso 12, no verso 14, esse milagre foi tão real e todos os eventos correspondentes a tudo que está descrito na palavra de Deus é tão verdadeiro, tão real, que a partir desse momento é que Yeshua vai começar a encontrar enfrentamento da liderança de Israel. A partir dali, nós temos no capítulo 5 o discurso dele, falando sobre honrar o pai e não querer honrar ele. E ele segue. No capítulo 6, ele vai para um campo com uma multidão de gente e faz a multiplicação dos pães. E depois disso, ele faz um outro discurso, se colocando como pão da vida. E então há uma tremenda discussão, um fervoroso debate entre Jesus e as lideranças de Israel, e alguns que, se fazendo de discípulo de Jesus, andando com Jesus, fica ali camuflado, mas quando a liderança de Israel se levantava, eles também emitiam sua voz em consonância com a liderança de Israel e contra Jesus. A ponto, nós encontramos isso no verso 43 e 44 do capítulo 6, de até os próprios discípulos ficarem abalados com as palavras de Yeshua. Quando chegamos no capítulo 7, nós encontramos no discurso de Yeshua: respondeu Jesus e disse, versículo 21, fiz uma só obra e todos os maravilharam. De que obra Jesus está falando? Irmão, para mim não dá para fazer isso aqui. Leia lá do capítulo 5, do milagre do poço de Betesda e de tudo que estava ali como verdadeiro, pois não há nenhum questionamento, nenhum rabino diz bem para Jesus para dizer, por exemplo, tu fez um milagre de mentira, quem sabe qual foi o espírito que operou em você? Tu fez uma cura naquele lugar lá, onde tem aquela crendice de que um anjo mexia na água lá, que um anjo mexe na água lá, e isso é mentira, não existe negócio de anjo mexer em água nenhuma, e ninguém é curado, coisa nenhuma. Ninguém faz esse tipo de contestação, por exemplo, pois caberia. Pois lendo o capítulo 5, 6 e 7, vocês vão ver que até os discípulos entram em crise, Jesus choca eles e fala, quando um bando deles foram embora, viraram as costas, Jesus virou para os 12 e falou, vocês não querem ir também não? E Pedro responde, para onde nós iremos?
Tu tens a palavra da vida. Aqui na sequência, no capítulo 7, Jesus remete de novo ao milagre lá do poço de Betesda. Então, irmãos, analisem comigo a importância da coerência, da coesão textual dentro da palavra de Deus. Fiz uma só obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, abre parênteses, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais um homem. Olha só. Jesus agora começa a confrontar, jogar na cara deles uma questão que era polêmica, mas que todo mundo falando de canto de boca. Era proibido trabalhar no sábado. Mas e quando a criança nascia no sábado? O 8º dia vai cair quando? No Shabat que vem. E agora? Nós cumprimos a lei circuncidando e quebramos o sábado? Ou cumprimos a lei guardando o sábado e quebramos a lei não circuncidando? Lembra daquela passagem das espigas de milho? Jesus falou, vocês não têm lido na palavra? O que fez Davi quando teve fome com seus homens? Que foi ao Santo dos Santos e pegou o pão que não lhe era lícito. E comeu e Deus não matou ele, não. E sobressai aquela máxima, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. A vida não está acima de tudo, mas ela tem uma grande importância, porque é o coração da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e é o teu próximo como a ti mesmo. Verso 23. Se um homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Curei de todo um homem. Aquele homem, além de ser coxo, tinha outros problemas. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Bom, aí o texto segue. Mas de que homem Jesus está falando aqui? Eu o curei de todo. O homem do poço de Betesda. Olhe até onde vai a coerência textual, a coesão textual. Não tem nenhuma contradição, não tem nenhuma interrupção. Não é possível um exame nos originais, quer grego, quer hebraico, encontrar incoerência e podermos dizer que, por exemplo, a afirmação do versículo 3 do capítulo 5, parte B, e do versículo 4, não deve estar no Evangelho de João. Como esses que defendem, esses eruditos, que afirmam tal coisa, estão falando. São mensageiros do mal, são aqueles sobre os quais está profetizado há muito que eles viriam distorcendo a palavra, questionando as escrituras. Pedro fala que vão surgir gente dizendo, ele volta a nada, olha só quanto tempo. E Pedro alerta, o Senhor não tarda em vir, mas ele está sendo misericordioso, dando tempo para que outros sejam salvos. Então, eu procurei mostrar para os irmãos, usando uma Bíblia, que é a Bíblia da Vozes, a incoerência, a falta de coerência e de coesão textual, tirando a parte B do versículo 3 de João 5 e o versículo 4. Como que fica capenga? Irmãos, fica inaceitável. É melhor tirar o capítulo. É melhor tirar todo o acontecimento do poço de Betesda. E ninguém tem o direito de mutilar a palavra do Pai Santo, do meu Deus eterno. Mostrei o comentário da Bíblia capenga. Mostra uma coisa no texto e afirma outra na nota de rodapé, dizendo que nada afeta. Como que nada afeta, gente? O texto nos afirma, há um poço
e que em certo tempo, grande multidão se aglomerava ali, porque em um dado momento um anjo descia e agitava a água, e o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, ele havia 38 anos, Ora, se não tem o agitar da água, como que no 7, e isso está em todas as traduções e todas as versões, o enfermo responde a Jesus: Senhor, não tenho ninguém, homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Se tira o versículo 4 e a parte B do 3, precisa-se prover o texto de uma explicação para o agitar da água. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Mas é uma pena que enquanto crentes na China correm o risco de perder a vida para ter uma página das Escrituras, uma folha da Bíblia. Na Coreia do Norte, nos países de regime islâmico, nós no Brasil, na América do Sul e na América do Norte, temos tanta facilidade, tanto da palavra de Deus, temos condições, pessoas que têm condições, têm recursos, e não exploram devidamente a palavra de Deus para pregar, para proclamar, para anunciar a salvação àqueles que estão em trevas, e para defender, fazer apologia, que é o que eu estou fazendo neste momento. Então fica aqui o meu alerta, porque Deus continua agitando as águas. Deus continua agitando as águas, irmãos, para que um milagre aconteça na tua vida. A palavra de Deus é a água que, entrando em nossos corações, que bebida com sede e com prazer, ela agita o nosso espírito, produzindo vida. Não se deixem levar, irmãos. Rejeitem essas Bíblias. Rejeitem essas Bíblias que vêm com parênteses, com notinhas, dizendo: isso aqui não se encontra no melhor manuscrito. Marcos 16 só vai até o verso tal. O que vem daqui para lá não consta nos melhores manuscritos. Ah, muito bem. Está a nosso alcance os melhores e os não tão bons manuscritos? Porque eu não acredito na palavra de homem que se levanta para falar contra a palavra de Deus. Eu não creio em homens que se levantam para difamar as Escrituras. E acima de tudo, eu, Enoque, a minha esposa também, nós, quando lemos a palavra de Deus, nós nos maravilhamos, porque daqui a pouco estou eu. Nana, aqui, olha só, abre aí no texto, no livro tal, capítulo tal, a palavra, o Espírito de Deus confirma as Escrituras. O Senhor disse através do apóstolo Paulo: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então fica aqui o meu aviso, o meu alerta a vocês. Tomem cuidado com esses adulteradores, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, nessa tradução mais correta da trinitariana, da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, está um pouquinho diferente do que a anterior, a que eu tenho e venho lendo há 18 anos. Ele diz assim: porque nós não somos como muitos que ganham
falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Machia, com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Antes como de Deus, na presença de Deus. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Machia, em Cristo, com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Tem muitos lucrando, distorcendo em seus estudos, em suas mensagens, em suas pregações, a santa, a sagrada palavra de Deus. Aqui fica o meu alerta para você que assistiu esses 2 vídeos. Fica meu alerta para você. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo que guarde o teu coração, que proteja a tua mente. Aquela passagem de Efésios, se eu não me engano, capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Capacete da salvação, aqui, capacete protege o quê? Cabeça, protege a mente. Peça a Deus que guarde a tua mente desses falastrões que estão por aí, pregando e adulterando nas suas pregações a palavra santa, a palavra salvífica que o Senhor nos deixou por herança até que Ele venha nos resgatar. Uma boa noite e que a graça e a paz do Yeshua HaMashiach seja sobre a tua vida. Amém.